certeza. Bom, Júlia, evoluindo agora um pouco nossa conversa e para um outro assunto que também é tão importante, que é a questão da cura do umbigo, né? A gente sabe que assim que o bezerro nasce, a comunicação, o umbigo faz comunicação direta, né, com os principais órgãos vitais do bezerro, e a gente pode perder um bezerro, né? Muitas pessoas perdem dentro das propriedades, tanto de leite quanto de corte, né? Bezerros, por questão da falta da cura ou da má cura do umbigo, né? Como que você está atuando em cima disso? Isso está sendo um problema ainda dentro das propriedades? Como que está funcionando isso? Sim, ainda é um Ainda é? problema recorrente dentro das propriedades. E muitas vezes ele começa por uma falha da minha baía de parição. Por pressa Falha na baia de parição? por Então, o pressa. ambiente tem uma correlação inicial com esse problema. Na verdade, as pessoas, com pressa de não esperar a vaca parir, muitas vezes acaba puxando esse bezerro e eu tenho uma ruptura muito próxima à parede abdominal desse. Então, assim, isso, realidades que eu já presenciei bastante. E o básico, né, gente? É o que eu brinco. O iodo cura sim. Então, usar o iodo para fazer a cura do umbigo das nossas bezerras, dos nossos bezerros recém-nascidos. Então, a bezerra nasceu, enquanto você leva, né, o outro funcionário ou leva essa vaca para ser ordenhada, já faz a cura de umbigo ali. É Imediata, rapidinho, né? Você vai perder ali 30 segundos. Iodo 10%, né, Iodo 10%. Júlia? Uhum. E um outro ponto muito importante é a atenção no meu armazenamento do iodo. Iodo é fotossensível, né? Então, eu tenho que tomar cuidado o lugar que eu vou armazenar ele. Então, o que eu mais vejo é: não, aqui a gente utiliza iodo. Utiliza, daí você vai rodar na fazenda, o iodo exposto à luz A solar. Júlia deve rodar a fazenda procurando aonde está O iodo. o iodo. É E a isso. gente acha. Ou a gente acha o potinho que aplica o iodo totalmente sujo. A gente encontra muito desses problemas por aí. Então, além de você, né, de muitas propriedades não realizarem a cura correta com iodo 10%, muitas delas utilizam, Falha no armazenamento, mas falha no falha no armazenamento. armazenamento, né? Então, essa inatividade, né, essa ineficiência do iodo acaba sendo por erros de dentro da propriedade. Daí o iodo não vai fazer. Aí a culpa não é do iodo, né? Não vai é do fazer iodo. milagre, né? Não. No corte também é uma realidade que a gente vive um pouco complicada em relação às infecções umbilicais, né? A gente vê a campo muitos bezerros, né? Com problemas de umbigo. Às vezes a gente tem, né? Por aí, né? A gente anda bastante. É difícil a gente falar aqui no corte de usar o iodo, né? Levar um potinho, né? De dipping sem retorno. Aquele potinho de dipping sem retorno, ele é ótimo, né? Porque se for qualquer Exatamente. outro potinho que tiver retorno, ele vai curar 1, 2, 3, 4 e vai contaminar Todo mundo. 1 litro que vem ali no recipiente, Exatamente. né? No corte, né, tem um pouco dessas dificuldades. E o que eu vejo que a gente usa e ajuda é fazer um antisséptico, né? Junto com um antisséptico de elongação, né? Que a gente aplica ali, e ele tem várias marcas no mercado, e aplicar, né, um antiparasitário com antimicrobiano para tentar prevenir um pouco essas questões das infecções umbilicais, né? Isso no corte tem ajudado bastante. Agora, na região sul, que eu passeio bastante por lá, né? Vou bastante a trabalho lá. Lá a questão é mais delicada ainda no corte, sabe, Júlia? Porque são áreas de extensão de terras muito grandes, né? Diferente da gente aqui no estado de São Paulo, que faz piquetes, né? Essa aqui são as vacas, né? Mais velhas, mais novas, ou tá separada por score corporal. Não, lá não tem cerca, não tem Todo nada, mundo é tudo junto solto. e misturado. E é grande a área, né? São áreas assim que o campeiro, onde tá as vacas que vão parir, né? A maternidade, são áreas que o campeiro demora 2 horas para chegar a cavalo. Nossa. Então, assim, ou seja, ele não vai todo dia, porque ele tem que rodar outras áreas da fazenda. Chega lá na área do bezerreiro, né?
a gente vê, nítido, você vê o bezerro passando, mas assim, aquelas infecções, assim, de dar dó, sabe? E daí você vai lá sentar com, vamos, traz o bezerro, vamos olhar, vou ajudar a cuidar, vamos mexer com isso, né? E daí, cadê seu material? Qual que é seu material para poder fazer a cura de umbigo, né? É um spray prata. Só, né? E não é material adequado, né? Para poder spray prata, ele não vai fazer a cura do umbigo do bezerro, né? A gente precisa que esse coto umbilical ele seja ressecado, né? E tem essa ação de antisséptica e resseque, né? Quer dizer, desidrate esse coto umbilical, né? Então, essa questão da cura do umbigo precisa ser muito bem feita. Tem técnica para isso, né, Júlia? Exatamente. Lembrando aqui, eu lembrei de 2 histórias de gado de corte. Uma de um colega meu que ele tem gado de corte. E eu falei, olha, você precisa colocar dentro do seu protocolo cura de umbigo com iodo, 10%. No gado de corte. E depois você passa o spray. Não sei o quê. Eu falei, não, faça isso. Daí ele fez isso em 2023. No começo de 2024, ele falou assim, esse ano eu também vou fazer, Júlia, porque eu não tive problema de umbigo com os meus bezerros. E é muito legal, né? Você vê que pequenas mudanças fazem toda a diferença. Toda a diferença. Verdade. Você sabe que, na verdade, no bezerreiro, vocês costumam fazer a cura de umbigo, como o animal tá ali, tem um bezerrista específico, tá em contato no mínimo 2 vezes por dia, né, com o bezerro. Vocês costumam prolongar a cura do umbigo, né, Júlia? É isso mesmo? Sim, porque no leite a gente não vai fazer nenhuma aplicação em conjunto, né? Sim, a gente vai utilizar apenas o iodo, 10%. Sim. Então, a gente utiliza aí 2 vezes ao dia. Depende, mas assim, de 3 a 5 dias, claro. De 3 a 5 dias? Exatamente. Sempre observando como que tá esse coto umbilical, porque ele tem que ficar desidratado, né? Ele vai cair. E em épocas mais chuvosas ou em ambientes mais úmidos, você pode prolongar por mais dias. Uma experiência um teste que eu fiz, época de águas é ruim para muitas coisas, né? Sim. E uma das questões que também a gente tem que ter um cuidado maior é a questão da cura dos umbigos, né? Então, ali, como a nossa parte do nosso gado né, o volume é pouco, né, do nosso pré-parto, a gente consegue fazer o manejo, os meninos fazem lá, a gente faz a cura 2, 3 dias. Que legal. Para garantir, nessa época do ano, né, que tá a época das águas, no gado de corte, a gente cura no dia do nascimento, imediatamente, ali, quando a gente verificou que o bezerro nasceu. Então, identifica o animal, faz a questão da colostragem, segue com a questão da cura do umbigo. E daí, no dia seguinte, a gente pega o bezerro para dar uma olhadinha, palpar o umbigo ali, e a gente faz uma cura novamente no 2º e 3º dia. E deu uma minimizada bem. Eu achei que ajudou bastante. Minimizou bastante. E pegando esse gancho seu, teve também uma história de uma outra propriedade de corte, que os donos vieram conversar comigo, se eu podia dar um apoio nessa parte, né, de bezerros recém-nascidos. Eu falei que sim. E uma das coisas que eu pedi para colocar o iodo. E ele, não, tudo bem, a gente coloca, né, iodo associado com um spray. O iodo e depois o spray. Exato, no coto umbilical. Teve um dia que eu fui lá visitar e tinha um funcionário e ele, eu não vou usar os bezerros que eu não utilizei o iodo, eles estão todo mundo bem, não sei o quê. E eu já tava assim, falei assim, não, né, eu preciso mostrar que com iodo a gente vai sim ter uma melhora. E eu tava com tempo aquele dia, perguntei pro dono, você tá com tempo? Ele falou, estamos. Tinha, assim, uns 20 bezerros recém-nascidos. Eu falei assim, então a gente vai deitar todo mundo e vai palpar todos esses bezerros. Todos eles estavam com algum edema na região umbilical. Sério? Então eu falei assim pra ele, você viu? Muitas vezes o que você sempre fez não tá certo. Então depois daquele dia eu consegui colocar na propriedade, né, o uso do iodo 10% associado com o spray, né? Você fez um treinamento, na verdade, né? Mostrar, de novo, gente, pessoas, né? No primeiro episódio nós falamos sobre pessoas, capacitação de pessoas. Capacitar as pessoas. Continuamos na questão capacitar pessoas na colostragem, né? São várias questões que a gente tem que avaliar.
E capacitar pessoas para fazer a cura de umbigo de forma correta e bem feita, né? Sim. E quebrar, é muito legal isso, Júlia, às vezes eu vejo que uma coisa é a gente falar, não, vai lá, faz com iodo, e outra coisa é quando a gente vai junto, né? Ah, vamos fazer juntos, né? Vamos. 1, 2, 3 vezes. Vamos avaliar juntos para ver se deu o resultado ou não, que foi o que você fez. Você derrubou todos os bezerros no chão e fez um procedimento, que é um procedimento que, né, acredito que você, nas suas consultorias, você implanta nas fazendas, que é a questão da palpação dos umbigos, Exato. né? Depois de um certo período, para ver se realmente houve uma cura adequada ou não, né? Exatamente. A pessoa ela tem que se sentir capacitada e segura para fazer a função, né? E uma coisa que eu sempre digo, o óbvio tem que ser dito. O que é óbvio para mim pode ser não para você e vice-versa. Então a gente tem que sempre deixar tudo